DIT é a Divisão Internacional do Trabalho. É uma divisão produtiva em âmbito internacional. Os países emergentes ou em desenvolvimento que obtiveram uma industrialização tardia e que possuem economias ainda frágeis e passíveis de crises econômicas, oferecem aos países industrializados um leque de benefícios e incentivos para a instalação de indústrias, tais como a isenção parcial ou total dos impostos, mão de obra abundante, entre outros. A Divisão Internacional do Trabalho direcionou uma especialização produtiva global, já que cada país fica designado a produzir um determinado produto ou partes do mesmo. Dependendo dos incentivos oferecidos em cada país, esses processos se expandiu na mesma proporção que o capitalismo. Nem todos os países capitalistas são iguais, pois eles podem se dividir entre subdesenvolvidos e desenvolvidos, de acordo com a divisão econômica. A desigualdade é uma característica do sistema capitalista, onde existem ricos e pobres, apresentando potências econômicas e países miseráveis. O capitalismo sistematizou um ciclo produção-consumo-descarte ligado e alimentado diretamente da desigualdade social, na qual os indivíduos que se importam demasiadamente com conforto devem adequar-se a esse sistema, trabalhando, consumindo e descartando de forma alienada. Nesse cenário, o sistema considerado evoluído trabalha a disciplinação dos indivíduos, incentivando-os a não questionarem a situação a qual estão submetidos. Diante disso, se diminuiu as relações interpessoais e as pessoas cada vez mais adoecem e são diagnosticadas com síndrome do pânico, depressão, entre outras, como se tivessem defeitos de fábrica e são automaticamente medicalizados como se fosse uma solução disponível no mercado. Quanto à desigualdade, são criados termos como meritocracia para dar esperança à classe desprivilegiada, mas na verdade a meritocracia é uma utopia que só poderia existir de fato se todos começassem no mesmo ponto de partida, algo impossível para o capitalismo. As indústrias, independentemente do seu setor de atuação, possuem um papel importante em diversas instâncias de um país. É a partir delas que ele consegue ter maior autossuficiência de produtos, sem que dependa de outros países para obtê-los e, consequentemente, repassá-los ao consumidor. Essa é também uma fonte de aumentar as possibilidades de exportação e elevar o consumo de mercadorias nacionais. O Brasil, por exemplo, é um dos maiores exportadores de petróleo, café, soja, alumínio, entre outros. Além disso, as indústrias trazem diversos outros benefícios para o Brasil, que podem ser conferidos a seguir. Acesso a melhores produtos, geração de empregos, melhora do nível educacional da população e elevação do estímulo à pesquisa. Após a Revolução Industrial, ocorreu um aumento extraordinário da população. Isso aconteceu da seguinte forma. Notavelmente, os bens de consumo começou a chegar à economia a partir da maquinofatura, o que levou bens industrializados à população, em escala muito maior. Assim, os populares deslocaram-se aos centros urbanos em busca de trabalhos nas fábricas. Desta forma, milhares de trabalhadores começaram a praticamente viver dentro das fábricas, que naquela época apresentavam jornadas de trabalho que variavam entre 14 e 16 horas por dia. Esses operários vendiam suas forças de trabalho em troca de remuneração. Com isso, a economia começou a crescer de forma rápida, sendo que, em momentos anteriores à Revolução Industrial, a renda per capita aumentava com a demora do século. Sendo assim, a população começou a crescer de uma forma nunca vista antes. A terceira Revolução Industrial ou Revolução Tecnocientífica permitiu o desenvolvimento de atividades na indústria que aplicam tecnologias de ponta em todas as etapas produtivas. A produção de tecnologias é um ramo que apresenta como um dos maiores promissores no âmbito global. Essa nova fase produtiva não se limita a produtos de pouco valor agregado, como nas revoluções industriais anteriores. Pelo contrário, o conhecimento inserido no qual foram gastos anos de estudo e pesquisa agregam elevados valores no produto final, mesmo que tenham sido gasto pouca quantidade de matéria-prima.
Nesse sentido, as atividades que mais se destacam no mercado estão vinculadas à produção de computadores, softwares, microeletrônica, chips, transistores, circuitos eletrônicos, além da robótica com grande aceitação nas indústrias, telecomunicações e informática em geral. Destacam-se ainda a expansão de transmissores de rádio e televisão, telefonia fixa, móvel e internet, indústria aeroespacial, biotecnologia e muitas outras inovações. A expressão consumo em massa designa um tipo de comportamento e atitudes característicos da moderna sociedade de consumo e cuja principal característica é o fato dos padrões de consumo estarem massificados e a maioria dos produtos e serviços estarem acessíveis à generalidade da população. O consumo de massas leva a que o consumidor adquira os bens apenas porque estão na moda na medida em que estes constituem uma forma de integração social e são imprescindíveis para ser aceito na sociedade de consumo. Um dos pilares de consumo de massa é a publicidade que procura mostrar a realidade como reflexo dos desejos das pessoas, criando-lhes novas necessidades, apresentando-lhes paraísos inacessíveis e contribuindo para manter uma sociedade estereotipada. Muitas vezes o consumo de massa conduz a um tipo de comportamento de consumo muito mais perigoso, o consumismo, o qual se caracteriza pela impulsividade, descontrole, irresponsabilidade e irracionalidade. A conjuntura atual nos permite inferir que a globalização e suas consequências irão pendurar por muito tempo, já que esse acontecimento provocou muitos benefícios para a economia mundial. Uma das principais problemáticas que agravam os efeitos da globalização é a existência de uma legislação ambiental ainda deficiente, limitada e pouco regida por muitos países. Isso, somado ao fato de que a maioria das corporações passa por cima das leis, faz com que o ambiente acabe sofrendo as consequências. Infelizmente, pouquíssimas empresas se importam com a conservação ambiental e atuam sob diretrizes de um desenvolvimento sustentável. A grande maioria polui, desmata, queima e acaba desencadeando várias implicações. Agora eu vou falar sobre alguns malefícios causados pela globalização no meio ambiente. 1. A busca por produtos naturais. A globalização promoveu uma ampliação da economia mundial e com facilitação de misturas culturais. O mercado consumidor passou a procurar mais por produtos naturais de natureza vegetal e animal. 2. Utilização de agrotóxicos e produção de transgênicos. A tecnologia gerada na globalização proporcionou o avanço de estudos no ramo da biotecnologia. Devido à necessidade de aumentar a demanda de alimentos para o consumo e de reduzir a manifestação de pragas, muitas empresas passaram a aumentar a utilização de agrotóxicos nas plantações e investir na produção de alimentos geneticamente modificados. 3. Desmatamento e queimadas. A necessidade de utilizar de grandes extensões de terra tem aumentado a queimada e a derrubada de florestas, e acabam prejudicando o solo e agravando a poluição atmosférica. Esses desmatamentos e queimadas aniquilam diversas comunidades de espécies variadas, podendo causar extinções e promovendo a erosão e empobrecimento do solo. 4. Poluição ambiental. A poluição do ambiente se dá de diversas formas, desde uma criança que joga uma simples embalagem de bombom na rua, até grandes indústrias que produzem quantidades exacerbadas de gases poluentes e muitas vezes tóxicos. Nesse contexto, a globalização influencia na poluição do ambiente, devido ao grande consumo de produtos por consequência de embalagens destinadas incorretamente. Além dessa poluição urbana, a globalização também gera poluição visual e sonora. Entrou uma firma. Após a segunda... De novo. Após a segunda... De novo. Após a revolução... As ciências populares Deslocaram-se. a praticar... Praticamente. Porra! Dança, tô brincando, não coloco. Olha só! Eita! Descontrolo? Irracionalidade. E não. Existência de uma legislação. É a existência de uma... Vai lá. Ai, Deus, para de gravar. Não tô bem também hoje. O mercado consumidor... Mano, tá difícil hoje, né? Tá pior que quando tá todo mundo aqui.